A gente vai falar de um assunto muito importante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 2 milhões de brasileiros têm artrite, uma doença que acomete as mulheres 2 vezes mais do que os homens. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a reumatologista, a doutora Andréa Merelli. Seja bem-vinda, doutora. Sente-se, a casa é sua. Obrigada, eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, primeiro eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que é a artrite. Então, a artrite, ela é uma inflamação da articulação. Ela tem várias causas. Ela pode ser de origem reumática, ela pode ser de origem viral, ela pode ser de origem bacteriana e ela pode acometer qualquer articulação. Então, a artrite, por definição, ela é uma inflamação. Então, normalmente, a articulação você vai encontrar com muita dor, com muito calor na articulação, ela fica quente, fica vermelha e impossibilita muito a pessoa se movimentar, poupa os seus movimentos do dia a dia. E ela pode durar 2, 3 dias ou ela pode durar muito a vida tempo. Inteira. É. E quais são as partes do corpo que elas são mais comuns? Predominantemente, a artrite, ela depende um pouco da causa, né? Se nós estivermos falando de uma artrite reumatoide, por exemplo, que é uma das causas mais comuns que a gente tem de artrite, a predominância é nos punhos, nas mãos, nos pés, nos joelhos. Mas ela pode acontecer até na articulação temporomandibular, que é essa aqui que faz a abertura e o fechamento da boca. Nossa. Pode dar nos ombros, pode dar no cotovelo. Então, depende um pouco da causa. Se nós pensarmos, por exemplo, numa origem de ácido úrico, que é a artrite da gota, ela vai dar mais onde? No joelho, dá muito no dedão do pé, né? E assim, é extremamente dolorida, mas localização em qualquer ponto que a gente tiver no corpo. E existe alguma coisa assim que a gente tenha predisposição a ter artrite? Então, a artrite, ela tem, sem dúvida, uma causa genética, né? Assim, a maioria das pessoas, elas nascem com uma tendência a ter artrite. Aí vem a pergunta, nossa, mas por que eu não tenho, então, desde criança, né? Por que ela só aparece depois numa determinada idade? Porque ela precisa de um fator desencadeador. Geralmente, a gente tem um fator que a gente chama de gatilho. E isso pode ser um estresse, isso pode ser um vírus, isso pode ser mudanças hormonais. Então, tem várias origens. Mas a gente tem crianças, inclusive, que têm artrite. Então, às vezes, esse contato com o gatilho, às vezes, ele é mais precoce. Precoce. E eu já ouvi falar algumas vezes que, por exemplo, quem fuma tem mais probabilidade de ter, quem tem gengivite. Isso é verdade? Não. É verdade. O tabagismo, ele está extremamente relacionado com a artrite reumatoide. Isso já é um fato bem conhecido mesmo. Então, assim, a gente desencoraja muito os pacientes a parar, né? A gente encoraja a parar de fumar para ter um resultado melhor na sua artrite. As infecções de boca, gengivite, as amidalites, que são as infecções de garganta, elas têm sim um papel importante nas artrites, mas numa artrite de causa por bactérias, né? As artrites bacterianas, que é um tratamento um pouco diferente. Aí geralmente também dá mais em joelho, dá em ombro, e a gente chama um pouco isso até de artrites reativas ou artrite piogênica, que é aquela que forma pus, né? Então é uma origem um pouco diferente, mas é verdade essa sua colocação. E quais são os sintomas? Como é que eu, de repente, consigo entender que eu posso estar tendo uma artrite? Porque não vem de uma vez, né? Isso. Então eu acho que a primeira coisa a gente tem que tentar identificar e explicar a diferença entre artrite e artrose, né? Isso é uma confusão muito comum, né? As pessoas confundem, eu tenho artrite, tenho artrose. A artrose, ela é mais um processo de desgaste, ele é mais um processo que vem sim com a idade, com o esforço repetitivo, né? Então ela não tem muita essa inflamação, esse calor na articulação. Agora, a artrite, ela tem esses outros sintomas, que pode ter febre, pode ter muita vermelhidão na articulação, coisa que não acontece normalmente na artrose, fica muito quente, e a artrite, ela geralmente vem devagarzinho, ela atinge um pico máximo, que fica realmente bastante incapaz, às vezes, do paciente até se movimentar, né? E o que é diferente da artrose, que tem uma evolução muito mais lenta, muito mais devagarzinha, e o paciente, às vezes, até consegue se manter ativo com a artrose. Essa é a principal diferença, né, entre as duas e a forma que a gente tem de identificar mais a artrite. E quando a gente tem, por exemplo, se a gente tem imagens, a gente consegue identificar o que é uma artrite reumatoide, o que é uma artrite de gota, a gente consegue identificar? Sim, elas são bem distintas, né, pra gente como reumato. A gente consegue identificar pela localização de acometimento, né? Porque, por exemplo, se a gente pega uma artrite reumatoide, você dificilmente vai ter o envolvimento dessas falanges que a gente chama de distais, a ponta. Isso já acontece muito na artrose, que é um outro tipo, né?
E a gota também. Ah, a gente tem as imagens aqui, não tem? Temos. Vamos ver aqui? Então, qual que é essa, doutora? Essa é uma artrite reumatoide. Qual que é a característica que a gente consegue ver nessa imagem muito típica? É o desvio das mãos, né? Sim. Esse desvio para a lateral, isso é muito comum na artrite reumatoide. O alargamento que a gente vê às vezes no punho é muito comum, né? E o envolvimento dessas articulações aqui do meio, que são as falanges proximais, e essas metacarpianas. Então essa é bem sugestiva de artrite reumatoide. Boa, a gente tem mais uma imagem. E essa, doutora? Essa é uma artrite típica de gota, né? Esse envolvimento da ponta do dedo, e se a gente conseguir observar bem, você consegue ver que tem uns pontinhos esbranquiçados. Sim. Esses pontinhos esbranquiçados são chamados tofos, que é o acúmulo do ácido úrico, tá? É muito dolorido, tadinhos. Esses pacientes sofrem bastante, mas tem tratamentos, que é o mais importante, né? Para aliviar esses sintomas todos que eles têm. Mas essa é uma artrite bem de gota, né? E a última, e essa? Essa imagem ela é bem importante porque a gente esquece de algumas causas infecciosas. Essa paciente é uma artrite por chikungunya, tá? Nossa. Né, a gente teve agora esses momentos atrás, agora nós estamos mais com o Covid, mas há ano e meio atrás, nós tivemos grandes casos de chikungunya, né? E nós começamos a observar o surgimento de pacientes com quadros de artrite. E era vinculado. Então, a chikungunya, ela desencadeava uma mudança no sistema imune que os pacientes acabavam desenvolvendo artrite. Nossa, todas elas são doloridas? Todas. Todas bem doloridas. Mas nós temos tratamentos muito bons hoje, Abi, muito bons. E o importante é sempre a gente identificar a causa, né? Qual é a origem daquela artrite, né? Porque um tratamento não serve para todas. Então, a avaliação do médico, de um reumatologista, isso é muito importante para identificar o tipo de artrite. E aí você introduzir o tratamento adequado para cada uma delas. Mas o bom é que todas elas têm tratamento. Ai, que bom. Eu vou pedir aqui, ó, o nosso tablet, porque eu tenho perguntinhas aqui. Eu tô querendo perguntar do tratamento, mas vamos ver se tem alguma coisa antes aqui, ó. A Cismara tá falando aqui. Boa tarde, meu nome é Crismara. Meu pai sente muitas dores nas pernas pela manhã. É comum dores nas pernas? Tem que saber, né, o que é também, né? As dores das pernas, a gente primeiro tem que saber, começa na coxa, do joelho para baixo, né, para tentar identificar as possíveis causas. O fato é que artroses de joelhos, que é esse desgaste da articulação, pode sim dar bastante dor do joelho para baixo, né, uma sensação de peso, uma sensação de cansaço, mas é sempre importante diferenciar isso de outras causas, neurológicas, vasculares, por exemplo, né. Bom, aí aqui a Sônia está falando assim: boa tarde, doutora Andréia. Dores no tornozelo, nos punhos, né? Que é o que a gente falou aqui também, que pode também ser, né? Pode ser sim. O tornozelo é uma articulação que pode estar envolvida, né? É sempre importante para pensar em artrite, ver esses sinais. Está quente, está vermelho, está muito inchado. Se tiver essas três características, é muito provável que isso seja uma artrite. Se não tiver essas características, a gente tem que realmente pensar em outras possibilidades, né? Como lesões de tendão, etc. Boa. Tem uma pergunta aqui da Nena. Boa tarde, tenho 64 anos e descobri artrose em 3 vértebras da coluna. O médico disse que é crônica. Quando tiver dores, só analgésico. É isso? Gratidão. Bom, a artrose da coluna acomete desde muito cedo. Se nós radiografarmos, né, principalmente as mulheres, a gente começa a observar às vezes esses biquinhos de papagaio a partir de geralmente 40 anos. Muitos são assintomáticos, não tem nem sintoma, né? Sim. Mas o tratamento para artrose de coluna realmente é baseado em analgésico, mas o mais importante que isso, muito exercício físico, fortalecimento, adequação de postura, prestar atenção na ergonomia do local de trabalho, se a cadeira está adequada ou não. Então, tudo isso envolve parte do tratamento. Porque às vezes as pessoas pela dor têm medo de se exercitar. Isso, né? exatamente. E é pior, não é, doutora? É pior. O repouso, ele pode aumentar a contratura muscular e gerar até uma fraqueza da musculatura que acaba sobrecarregando aquela articulação que está lesionada, né, que está machucada. E aqui, ó, tem a Patrícia também tá falando uma outra coisa que ela faz, eu quero ver o que a senhora acha pra gente falar dos tratamentos sem ser esses. Tenho 49 anos e descobri artrose há alguns anos. Nos dedos das mãos e os pés incham muito e ficam doloridos. O que tem ajudado são as sessões de acupuntura.
E aí, doutora? Ótimo. A acupuntura, ela faz parte do que a gente chama de tratamento coadjuvante, né? Então, assim, a acupuntura, a própria drenagem, massoterapia, fisioterapia, isso faz sempre muito bem, né? A acupuntura, ela tem sim, baseado na medicina chinesa, resultados do ponto de vista de dor, né? Então tá super indicado, tá certo ela continuar fazendo. Além da acupuntura, dos exercícios físicos para ajudar, quais são os tratamentos, doutora? O tratamento da artrite, a gente tem uma infinidade, como eu falei, a depender da origem, né? Da causa, né? Mas o que a gente tem de felicidade, que nós tivemos um avanço muito grande no tratamento, principalmente da artrite reumatoide e principalmente das espondiloartrites, que é um outro tipo de artrite que é mais comum em homens jovens, né, que compromete muito o tornozelo, que são as terapias imunobiológicas, né? É o que a gente chama de tratamento do alvo. Hoje a gente tem medicamentos que vão direto ao anticorpo, sem comprometer todo um sistema como era anteriormente, né, que a gente dava um remédio que agia em todas as células praticamente. Hoje a gente tem esses tratamentos que são tratamentos voltados ao alvo, né, que são as terapias imunobiológicas, e que o médico tende a escolher de acordo com uma série de fatores, idade, se ela consegue se auto-aplicar ou se precisa fazer na veia, se dá para tomar, alguns outros que a gente tem comprimidos novos também via oral. Então o arsenal terapêutico é muito importante. Colágeno, vitamina D, tudo isso faz parte da terapia coadjuvante. Então é sempre importante a gente introduzir esse tipo de suplementos também aos nossos pacientes. E lembrar que uma coisa importante do tratamento é uma boa alimentação. A alimentação, eu ia falar da nutrição. Doutora, às vezes as pessoas têm esse receio de saber se é artrite ou não, tomam remédios, às vezes alguns remédios até dá algum probleminha, às vezes as pessoas enjoam no princípio, né? Isso. Aí fica receoso e acaba abandonando o tratamento. Se a pessoa não faz o tratamento de uma forma correta, ela pode perder realmente a movimentação das mãos, das pernas? Pode. A gente tem casos tanto de artrite de gota, como de artrite reumatoide. As artrites causadas pelo lúpus, elas realmente são bastante incapacitantes se não tratadas, né, de forma adequada. E isso é muito importante. Assim, a gente tem que individualizar cada paciente, não pode ficar pegando a receita com a vizinha. Ah, minha vizinha está tomando tal coisa, eu vou tomar também. Não é bem por aí, porque isso não dá resultado. Porque como tem uma interferência genética, a genética cada um tem a sua. Então, os sintomas são diferentes. Então, precisa ser realmente adequado cada paciente a cada caso, né? E o tratamento não existe assim, vai ser para sempre, vai ser até que o paciente consiga uma melhora. E aí pode regredir, tirar a medicação? Provavelmente sim, fica um tempo sem, depois precisar reintroduz, mas o que tem que haver é um comprometimento com o seu tratamento, não pode parar quando bem entende. Boa, a gente tem uma pergunta de WhatsApp aqui também, vou ler para você. Da Alessandra. Boa tarde, tenho artrite reumatoide e faço uso de imunossupressores injetáveis. Estou tentando engravidar. Gostaria de saber se os remédios podem prejudicar. E aí, doutora? Aí, assim, a gente tem alguns tipos de medicamentos, né? Como ela falou, imunossupressores injetáveis, tem duas possibilidades, né? Ou pode ser o metrixate ou talvez um imunobiológico. Esses remédios, eles não devem ser injetados durante o período da gravidez, né? Salvo raríssimas exceções, quando a gente tem um risco muito grande para a mãe, né? Aí a gente tem que pesar risco-benefício. Mas, de uma forma geral, esses medicamentos devem ser suspensos durante a gravidez. Muito bom, mas não atrapalha a engravidar, na verdade, tem que haver, né? Isso, não atrapalha, né? Eu sempre falo isso, os pacientes... O remédio é que tem que ficar atento se ela pode continuar tomando. Isso, o ideal é que seja uma gravidez mais planejada, há tempo suficiente da gente suspender a medicação e a paciente engravidar no melhor momento da sua doença, que a doença esteja o mais controlada possível para que mãe e bebê fiquem bem, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada por esclarecer tantas coisas pra gente aqui. Prazer. Falar dos tratamentos, falar dos cuidados que a gente tem que ter. Lembrando sempre atividade física, nutrição, sempre, não é? A gente sempre pra gente se cuidar. Sempre. Que o tratamento vai ficar muito melhor. Sem dúvida. Seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita sempre, viu, doutora? Muito obrigada, é sempre um prazer. Que gostoso. Eu vou passar seus contatos aqui. O Instagram é o Mover Clínica, tudo junto. Isso mesmo, né, doutora? Isso. E @Andrea Meireles, tudo junto. Facebook também, Andrea Almeida Meireles. Doutora, seja sempre bem-vinda ao nosso Santa Receita, viu? Obrigada, estou sempre à disposição. Muito prazer. Bom. Obrigada, Beijo. viu?